Quero saudar a todos neste momento que vamos juntos estar a celebrar mais um culto de louvor a Deus. Quero desde já convidá-lo a fazer parte, não só assistindo, mas também, se puder, cantar, digam glória a Deus, e que vai ser um culto bastante abençoado com a tua presença e assim como daqueles que farão a sua participação através daquela tela ali. Eu quero dizer, louvado seja o nome do Senhor e que Deus, mais uma vez, nos abençoe neste maravilhoso culto. Amém. Oremos. Meu Deus, quero neste momento rogar a Ti para que venha, Senhor, abençoar este culto que vai ser celebrado neste momento. Faça, ó meu Deus, com que todos aqueles que direta ou indiretamente farão parte, Senhor Pai, neste culto, sejam abençoados e não só, também sejam bênção para aqueles que estiverem acompanhando. Em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer. Amém. Muito bem, vamos a uma apresentação musical. Senhor, és minha fortaleza, quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza, quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza, quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza, quando a chuva vem, eu me escondo nela. Coro escondo, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza. Diz. Senhor, és minha fortaleza, quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza, quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza, quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza, quando a chuva vem, eu me escondo nela. Coro escondo, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza.
fortaleza. A minha fortaleza. A minha fortaleza. Louvado seja o nome do Senhor. Em seguida, vamos acompanhar a leitura do Salmo. Saúde, irmãos, na bendita paz do Senhor. Vou ler agora o livro de Salmos, no seu capítulo 55, do versículo 16 a versículo 19. E diz assim a palavra do Senhor: Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã, e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da guerra que me movia, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá e os afligirá. Aquele que preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança e tampouco teme a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Assim que ouvimos o Salmo, vamos ao intervalo musical. Glória a Deus, aleluia. Onde você estiver, levanta suas mãos. Vamos adorar ao Senhor. Vamos dizer que Ele me ama, pois Ele mostrou esse amor morrendo na cruz, Calvário, por nós. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do
Assim que foi a apresentação musical, nada nos resta em seguida a não ser ouvirmos a palavra de Deus que será ministrada pelo pastor Mahuhoma Rainos. Pai do Senhor, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 42. Vamos ler os versículos 1, 2, 5 e vamos terminar com 6. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem, sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Versículo 5. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso, me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Glória a Jesus. Eu tenho aqui uma palavra como tema: até que ponto conheça a Deus? Até que ponto eu conheço a Deus? Até que ponto irmão conheça a Deus? Até que ponto a igreja conhece a Deus? Estamos aqui perante uma personagem chamada Jó. O Jó, o servo de Deus. Queremos falar aqui sobre o relacionamento de Jó com o seu Deus, com o seu Criador. Na Bíblia, nós temos vários homens que tiveram o relacionamento com Deus, até considerado como amigos de Deus. Temos Abraão e temos também o Moisés. E esses homens, segundo a palavra de Deus, eles conversavam com Deus, eles falavam com Deus, eles tinham uma relação íntima com Deus. Esta personagem chamada Jó, a Bíblia nos mostra aqui, é uma personagem real. É diferente, a história de Jó não é uma parábola. Jesus usava parábolas que eram histórias que tinham o significado de cima, o significado do céu, mas sendo histórias terrestres, que não aconteceram. Mas para Jó, esta aqui não é uma parábola, é uma história real. Jó é uma personagem real da terra chamada Uzi. E pensa-se que Jó tenha vivido nos tempos de Abraão. E depois da sua história, depois do seu sofrimento, depois de ter perdido a sua riqueza, de ter perdido os seus filhos, mais tarde, a palavra mostra que ele tinha que ser dado o dobro daquilo que ele havia perdido. E depois desse tempo de sofrimento, há uma estimativa de que ele tenha vivido mais de 140 anos. E podemos já pensar, deduzir que ele sofreu quando tinha 60 anos. É uma personagem real. E esse Jó, ele tinha um currículo, ou tinha vários currículos. Tinha um currículo material. Jó, segundo o versículo 3 do capítulo 1, nos mostra que Jó, ele tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao serviço dele. Tinha muitos servos, tinha muitos trabalhadores, muitos empregados. Este era o currículo material de Jó. Mas também Jó tinha o seu currículo espiritual, que se encontra no versículo 2 do capítulo 1, onde se diz: havia um homem na terra de Uzo, cujo nome era Jó, e este era sincero, ou era íntegro, era reto, temendo a Deus e desviava-se do mal, desviava-se do pecado. Aqui, Deus, ao falar com Satanás,
ele até ginga com o Jó. Ele diz: observaste tu o meu servo? Porque Deus conhecia quem Jó era, o seu relacionamento com Deus. O seu Deus ginga contigo? O seu Deus fala bem sobre você? Aleluia. E também, continuando com a nossa história, descobrimos que houve tempo que estes currículos, ou o currículo material, foi destruído. Jó tinha que perder animais, tinha que perder os filhos, e ele ficou sem nada. Mas mesmo assim, a palavra do Senhor mostra que Jó, ele sempre adorava a Deus, apesar de estar a perder riqueza, estar a perder os filhos. Alguns de nós, apenas por perder um filho, perder 2 filhos, um boi, um animal, falamos mal de Deus. Deixamos de adorar ao nosso Senhor, esquecemos dele, achamos que ele não existe, não está a nos ver, não tem cuidado de nós. Mas para o Jó, mesmo perdendo a riqueza, mesmo perdendo os filhos, ele continuou firme, adorando o seu Deus. E também houve a destruição daquilo que é o seu aspecto físico, a sua saúde, Jó, depois de ter perdido os animais, depois de ter perdido os filhos, tinha que perder a saúde. O Satanás não ficou satisfeito com isso. Até Deus mostra que ele, apesar de ter perdido tudo isso, ele continuou a adorar ao Senhor. E Satanás diz: não, ele por que não vai continuar a adorar a ti? Porque você lhe deu todos os animais. Deixa eu entrar mais uma vez para castigar, para trazer o sofrimento para ele, para ver se ele não vai se desviar de você, não vai negar a si. Aí Deus permitiu que Satanás tocasse na saúde do Jó. Jó doente, os amigos apareceram. Amigos tentaram aconselhar Jó para negar a Deus. A esposa tentou aconselhar Jó para negar a Deus. Mas Jó tomou uma atitude de quem sabia que tem um Deus, de quem sabia que tem um Criador, de quem sabia que eu aqui, os animais que eu tinha, os filhos que eu tinha, a vida que eu tenho, a saúde que eu tenho, tudo provém de Deus. Capítulo 42 que nós lemos no início, versículo 5, a palavra do Senhor nos mostra aqui, depois de Jó ter perdido tudo, de ter passado por esse todo sofrimento, ele chegou a ter uma conversa com o Senhor. O versículo 5 do capítulo 42 diz: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Isto significa que o Jó apenas ouvia dizer que tem um Deus. Nesse tempo que Jó adorava ao Senhor, depois de ter perdido os filhos, depois de ter perdido os animais, Jó apenas havia ouvido de Deus. Nunca havia tido um relacionamento assim íntimo para melhor conhecer a Deus. Chegou de melhor conhecer a Deus quando estava quase para terminar o seu sofrimento. Estava quase para terminar, ou para ser restaurado da sua saúde. E aí onde eu disse: epa, eu só ouvia dizer que existe um Deus. Talvez nós estamos ouvir dizer, porque alguém veio pregar para nós sobre Deus. Alguém veio para nós pregar sobre Jesus e aceitamos. Mas nunca tivemos um relacionamento, uma prova de mostrar que na verdade conhecemos esse Deus, quem é e como é que ele funciona, como é que ele opera. Jó não quis se
exaltar. Não, eu era rico, eu tinha animais, eu tinha empregados, eu tinha aquilo, mas aquilo. A palavra do Senhor mostra que o Jó, ele se humilhou perante o Senhor. Ele mostrou que ele não é nada perante o Senhor. Os animais não são nada se nós não temos Deus. Os filhos não são nada se nós não temos Deus. Deus é tudo nas nossas vidas. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo oportuno, no tempo dele, no tempo que é certo para Deus, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Jó sabia que tinha um redentor, tinha um Deus, tinha um Criador, e ele não se exaltou. Foi perante a Deus, aceitou a situação, sem negar a Deus. Os Salmos nos mostra que é necessário, os Salmos capítulo 51, versículo 17, nos mostra que é necessário que nós possamos se humilhar a Deus, ou possamos oferecer o sacrifício a Deus. Aí o versículo diz: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. Os melhores sacrifícios que nós devemos oferecer a Deus é o coração ou é o espírito quebrantado. A palavra do Senhor diz: a um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. A mesma coisa aconteceu com Jó. Ele tinha que se entregar ao Senhor com todo o coração, com todo o pensamento, se reparando naquilo que era a sua vida passada, se reparando naquilo que era o seu status na sociedade. Um homem, não sei, antes de ficar doente, antes de os animais dele morrer, os filhos dele morrer, que tipo de vida Jó vivia? E quero acreditar que todo mundo apreciava e gostava e admirava a vida de Jó. Mas mesmo assim, o Jó sabia que essa toda admiração é porque Deus é que me deu isto que eu tenho. E não posso ser levado por isso. Tenho que seguir a Deus que me deu aquilo que eu tenho, que me deu aquilo que eu possuo hoje. A palavra do Senhor diz: mesmo Deus dando, continua Deus. Mesmo Deus não dando, continua Deus. Deus não deixa de ser Deus porque não deu. Deus não deixa de ser Deus porque não abençoou. Aquele emprego que nós tínhamos, já não temos. Aquela esposa que nós tínhamos, aquele marido que nós tínhamos, já não temos. Aquelas boas coisas que nós tínhamos, já não temos. Assim sendo, já não queremos saber mais nada sobre Deus, porque pensamos que Deus esqueceu de nós. Pensamos que Deus virou as costas de nós. Mas aqui, gostaria de que todos nós, como cristãos, como crentes, sigamos o exemplo de Jó. Ele não abandonou o Senhor. Apesar dos amigos terem aparecido, os amigos nossos têm grande influência nas nossas vidas. Há muitas coisas boas que nós fazemos por influência de amigos. E também há muitas coisas más que nós fazemos por influência de amigos. E Jó não se deixou ser influenciado pelos amigos, nem pela esposa. Ele reparou que não, essas pessoas, eles não sabem que eu tenho um Deus. Eu tenho alguém que me deu aquela riqueza. Eu tenho alguém que me deu aqueles filhos. Eu tenho alguém que me deu aquilo tudo que eu tinha. E esse alguém não posso lhe abandonar porque ele já tirou. Deus é que dá e Deus é que tira. Nesse momento de sofrimento, nesse momento em que tudo não está a andar conforme, nós temos que procurar aproximar cada vez mais a Deus. Mas aqui, segundo Jó, quanto mais sofrimento temos, quanto mais insucessos temos, quanto mais falta de bênção temos, mais devemos procurar a Deus. E fazendo isso, estamos a criar bom relacionamento com Deus. Aqui Deus castigar o Jó.
não estava para desprezar o Jó ou humilhar o Jó. Estava apenas para mostrar ao Satanás que eu tenho alguém com quem posso gingar, com quem posso fazer, com quem posso me orgulhar. Deus tem que se orgulhar com as nossas vidas. Deus tem que se orgulhar com a vossa vida. Deus tem que se orgulhar com a sua vida. Sigamos o exemplo de Jó. Os problemas aparecem. Desemprego aparece. Muitas coisas que não são boas, ruins, acontecem. Mas mesmo assim, não devemos deixar de adorar ao nosso Senhor, confiar no Senhor. Jó não foi por causa de fome, foi por causa da riqueza que havia ido embora, da família que havia ido embora, da saúde que não havia ido embora. Muitos de nós, quando ficamos muito tempo doentes, até fazemos muitas perguntas. Será que Deus não está a ver? Será que Deus ainda existe? Será que Deus ainda sabe que eu existo ou não? Será que vale a pena continuar a adorar esse Deus? Será que vale a pena continuar a seguir esse Deus? Até a mulher dele disse, é melhor deixar. Os amigos também disseram, é melhor deixar. Deixa os amigos dizerem, deixa de Deus. Deixa a esposa, o marido, os vizinhos digam que Deus não existe. Mas quem sabe que Deus existe é você sozinho que tem o seu relacionamento com... Aleluia. Obrigado. Obrigado, Senhor. Peço a tua graça, meu Deus. Peço a tua ajuda, meu Deus. Aleluia. Estamos passando por momentos difíceis. Estamos passando por doenças. Estamos passando por várias tribulações, mas mesmo assim queremos seguir o exemplo de Jó. Não queremos nos desviar de ti por causa do problema, porque a sua palavra diz, o que é que vai nos separar do amor de Cristo? Será a fome? Será a nudez? Não há nada que vai nos separar do amor do Senhor. Sigamos o exemplo de Jó. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado. Assim, muito obrigado especialmente ao nosso pastor que nos trouxe a palavra, e já estamos chegando ao final desta celebração, e para fecharmos quero convidar para mais uma apresentação musical. Que Deus abençoe a todos, nos encontraremos cá na próxima oportunidade. Vamos acompanhar a apresentação. Senhor, és minha fortaleza, quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza, quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nele. Coro escondo, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza. Jesus.
chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Senhor, és minha fortaleza. Quando a chuva vem, eu me escondo nela. Coro escondo, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. Na minha fortaleza. Minha fortaleza. A minha fortaleza, coro escondo, coro escondo, coro escondo. A minha fortaleza. A minha fortaleza.